O presidente Lula está no Rio de Janeiro para cumprir uma série de agendas ligadas à cúpula de líderes do G20 também, que ocorre entre os dias 18 e 19 de novembro. André Anelli tem todos os detalhes. O presidente Lula já tem pelo menos 10 reuniões bilaterais previstas paralelamente à cúpula do G20, grupo das maiores potências econômicas do mundo. Durante o final de semana, Lula deve se encontrar com líderes europeus, a exemplo de Emmanuel Macron, presidente da França, Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, e Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido. Um novo encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também está previsto, além do secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres. Os encontros devem começar no sábado, com Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, como um dos primeiros a ter agenda com Lula. Durante a semana, os destaques são de reuniões bilaterais com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, com previsão de ocorrer na terça-feira, e com Xi Jinping, presidente da China, que será recebido aqui em Brasília depois do final do encontro do G20 no Rio de Janeiro. Durante o evento na capital fluminense, a expectativa é que Lula tenha também reuniões com os líderes do Japão, Malásia, Egito e Emirados Árabes Unidos. Em todos esses encontros, as pautas principais devem ser as mudanças climáticas, o combate à fome, à miséria e às guerras no mundo, além da reforma dos organismos internacionais, a exemplo do Conselho de Segurança da ONU, para garantir o que Lula defende como necessidade de representar a nova geopolítica do mundo. De Brasília, André Anelli. E o movimento nos aeroportos do Rio de Janeiro aumentou com o G20, o evento que reúne as maiores economias do mundo. Quem traz os detalhes é o Rodrigo Viga. A cúpula do G20 está gerando um aumento nos voos internacionais da ordem de 41%. Os dados são da Embratur. Segundo a empresa brasileira de turismo, estavam programados inicialmente para o período de 11 a 20 de novembro, 275 voos. No entanto, com a presença do G20 aqui no Rio de Janeiro, houve um salto para 388 voos na cidade do Rio de Janeiro. Esse crescimento de voos foi principalmente dos Emirados Árabes, dos Estados Unidos e também da Alemanha. Porém, os principais emissores de turistas internacionais para a cúpula do G20 são Espanha e Uruguai, segundo dados compilados pela empresa brasileira de turismo. Dados do G20 social apontam que mais de 30 mil pessoas estão circulando aqui na região da Praça Mauá, centro do Rio de Janeiro, para participar desses encontros prévios e antecedentes à cúpula do G20, que acontece na segunda e na terça-feira da semana que vem, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Bom para a economia carioca. Estão sendo injetados na economia da cidade do Rio de Janeiro, segundo dados da Embratur, mais de 432 milhões de reais. Do Rio, Rodrigo Viga. E a Dora Kramer avalia que a presença de Biden na cúpula do G20 vai ser aproveitada, claro, a presença dele pelo Brasil para homenagear o presidente dos Estados Unidos. Acompanhe. A presença do presidente americano Joe Biden na reunião do G20, ela naturalmente não vai produzir resultados objetivos, uma vez que ele está em fim de mandato, mas ela vai ser marcada por um tom de homenagem. E não só porque esse é o primeiro, na verdade é o último, talvez seja um dos últimos, ou talvez o último evento de importância global que ele vai participar antes de deixar a Casa Branca. Com relação ao governo brasileiro, há motivos especiais, porque o presidente Joe Biden e o presidente Lula tiveram vários pontos de convergência ao longo do mandato, em relação ao meio ambiente, relações trabalhistas, combate à pobreza, e tem mais um ponto. Durante a campanha eleitoral de 2022, o Departamento de Defesa, por orientação de Joe Biden, mandou reiterados recados a militares brasileiros de que o governo dos Estados Unidos não aceitaria, não daria respaldo a qualquer
contestação ao resultado das eleições daquele ano. E isso o presidente Lula não esquece. A Cássio Miranda aqui com a gente nos estúdios do Jornal da Manhã. Cássio, clima de despedida de Biden no G20 aqui no Brasil. A gente viu a Dora Kramer falar agora que não deve produzir tantos efeitos essa vinda de Joe Biden agora aqui no país no G20. Como que você avalia essa chegada dele por aqui? O que deve produzir aqui no Brasil? É clima de despedida mesmo? É tchau? Há dois simbolismos nessa visita, Paula. Primeiro, será, e a Dora bem disse, a última agenda de relevância internacional que o Biden fará como presidente da República. E é óbvio, ciente que ele está de saída, os norte-americanos não assumirão grandes compromissos perante a cúpula do G20. Em segundo lugar, há um outro simbolismo. Ele será o primeiro presidente norte-americano a visitar a região da Amazônia. Teremos efeitos práticos a partir disso? Acredito que não, mas fica este pequeno gesto, este pequeno símbolo que será dado a partir da visita do Joe Biden à Amazônia e revela a importância desta região para o mundo. O Brasil produzirá principalmente gás carbônico, aquilo que eles gostam de dizer que querem combater o tempo inteiro, como se eles estivessem resolvendo algo. Veja que só a viagem dele a Manaus implica na ida e vinda de mais de 30 jatos grandes, de grande porte, da Força Aérea dos Estados Unidos para trazer e levar equipamentos e estruturas que atendam um rápido passeio do Biden por lá. Entre outras coisas, 2 ou 3 helicópteros trazidos de avião, daqueles grandes, para serem montados aqui. Tudo isso para uma visita que nem mesmo o Brasil está tendo muita consciência do que está acontecendo. Ele vai pousar lá, deverá ir ao Museu da Amazônia, fazer mais algum pequeno evento e seguir para o Rio de Janeiro, aonde aí se juntará a Lula e outros para dizer que querem taxar os super ricos. E também sabendo que não são presidentes que decidem taxar ou não, e sim, pelo menos nos países democráticos, as assembleias, os parlamentos, os congressos, os senados, aquelas pessoas eleitas pelo voto para legislar e não aqueles que são eleitos para o executivo. Então me parece que o Biden está chegando para uma festa de carnaval na quarta-feira de cinzas.